Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós vamos dar início à celebração da nossa fé, da Eucaristia, desta segunda-feira, da semana número 18 do Tempo Comum deste ano. E enviamos para todos aqueles que nos estão a acompanhar de casa uma saudação amiga, sobretudo os doentes e todos aqueles que de alguma forma estão preocupados com alguma dimensão da sua vida. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma igreja que se exprime em português, que reza em português como primeira língua e foi construída pelo amor e dedicação dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Vamos nesta Eucaristia lembrar Helena Viveiros e também pais, irmãos e tios e família de Alexandrino Matos e esposa. E tomemos consciência então que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram. Dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. No 4º ano do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 5º mês, Ananias, filho de Azuri, profeta natural de Gabaon, falou deste modo a Jeremias no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Assim fala o Senhor do Universo, Deus de Israel: vou quebrar o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos farei voltar para este lugar todos os objetos do templo do Senhor, que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, tirou deste lugar e levou para a Babilônia. Também farei regressar Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os cativos de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, porque vou quebrar o jugo do rei da Babilônia. Então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estavam no templo do Senhor. Amém. O Senhor assim o faça. O Senhor realiza as palavras que profetizaste, fazendo voltar de Babilônia para este lugar os objetos do templo do Senhor e todos os cativos. No entanto, escuta as palavras que vou dizer aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas de outrora, que existiram antes de mim e antes de ti, anunciaram para muitos países e reis poderosos a guerra, a desgraça e a peste. Mas o profeta que anuncia a prosperidade
só é reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor quando se realiza o que ele profetizou. Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou e disse na presença de todo o povo: assim fala o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, eu quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, tirando-o do pescoço de todas as nações. E o profeta Jeremias foi-se embora. Depois de Ananias ter quebrado o jugo que estava ao pescoço do profeta Jeremias, foi dirigida ao profeta Jeremias a palavra do Senhor. Vai dizer a Ananias: assim fala o Senhor, tu quebraste um jugo de madeira, mas eu farei em seu lugar um jugo de ferro. Porque assim fala o Senhor do Universo, Deus de Israel: vou pôr um jugo de forno no pescoço de todas as nações, para que sirvam Nabucodonosor, rei de Babilônia, elas ficar-lhe-ão submissas. E eu vou entregar-lhe até os animais do campo. O profeta Jeremias disse ainda ao profeta Ananias: escuta, Ananias, o Senhor não te enviou e tu levas este povo a confiar em mentiras. Por isso, assim fala o Senhor: vou expulsar-te da face da terra e morarás ainda este ano, porque pregaste a revolta contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês desse ano. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus ouviu dizer que João Batista tinha sido morto, retirou-se num barco para um local deserto e afastado. Mas logo que as multidões o souberam, deixando as suas cidades, seguiram-no por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de compaixão, curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: este local é deserto e a hora avançada. Manda embora toda esta gente, para que vá às aldeias comprar alimento. Mas Jesus respondeu-lhes: não precisam de se ir embora, dai-lhes vós de comer. Disseram-lhes eles: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes Jesus: trazei-mos cá. Ordenou então à multidão que se sentasse na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e recitou a bênção. Depois partiu os pães e deu-os aos discípulos, e os discípulos deram-nos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram encheram 12 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Vamos sentar. Nós, hoje, segunda-feira, lemos o mesmo trecho do Evangelho de ontem, em São Mateus 14, capítulo 14, versículo 13 e 21. E na primeira leitura, tirada do Antigo Testamento, do profeta Jeremias, capítulo 28, versículos 1 a 17. E a começar por a leitura do Antigo Testamento, Jeremias levanta-se no meio do povo que estava exilado na Babilónia. Nós sabemos que o povo de Israel teve 3 grandes exílios. O do Egito, que sabemos culminou com a Páscoa, que culminou com a saída do Egito. Depois o da Babilónia e mais tarde com a ocupação de Jerusalém no ano 60, espalharam-se pelo mundo e só nos nossos tempos, nos nossos dias, depois da Segunda Guerra Mundial, é que voltaram a Israel e fixaram ali um país. Mas no exílio da Babilónia levanta-se um senhor a dizer que aquilo ia tudo acabar dali a 2 anos. Aquilo era tudo, ia e prometia ao povo. Acontece que nada disso aconteceu e ele morreu antes da profecia dele. Era um profeta falso. E a leitura fala de profetas falsos. Nós vivemos um tempo de profecias e profetas. O mundo está cheio de profetas falsos, cheio de profecias falsas. Nós hoje vemos a vida numa perspectiva de ideologia. Somos da ideologia A, vemos a vida desta maneira. Vemos a ideologia B, desta maneira. C, e nem admitimos que a realidade seja diferente. E o mundo está feito disto. Nós chegamos ao ano 2020, olhamos para a esquerda, olhamos para a direita, olhamos para este país, olhamos para aquele, e não vemos outra coisa senão profecias e profetas falsos que não estão minimamente preocupados com a verdade nem com o seu povo. Hoje apareceu um artigo sobre a França. Eu desconfio muito da França. A França, com Napoleão, foi um erro muito grande. Mesmo aqui os franceses que vieram para o Quebec foram católicos, normalmente católicos, a fugir daquilo que o Napoleão fez na França. Isto não se pode dizer, mas toda a gente sabe que é verdade. E de vez em quando da França vêm mais coisas e confundem, e nós já nos lembramos aqui no Canadá, no nosso tempo, de surgir alguma coisa, uma teoria ali no Quebec que me metia medo. Mas tem-se resolvido, graças a Deus.
tem-se resolvido. Mas agora apareceu hoje um artigo sobre a escravatura. E é uma vergonha o artigo. Não é verdade? E eu admiro-me como é que gente do Ocidente se vende para dizer aquilo e meter certas coisas na cabeça das pessoas. Aqueles que estão a pagar para que se façam artigos daquele a dizer mal dos franceses de antigamente, que isto é o mesmo problema de Portugal, é o mesmo problema de Espanha, é o mesmo... Aqueles que estão a receber dinheiro para fazer artigos destes, é que querem aquilo, querem a escravatura. Se nós não soubermos a história, qualquer dia estamos dominados sem respeito. E o que nos custa é ver os profetas do Ocidente, ouvir os profetas do Ocidente, que se vendem a verdade. Não é verdade aquilo sobre a França. A França não merece aquilo. Isto é a França do Napoleão e dos seus sucessores, que invadiu desde Portugal. E nós sabemos, por exemplo, em Castelo Branco havia um jardim do Paço cheio de estátuas, levaram tudo. Isto é histórico, isto ninguém pode esconder. E foram até à Rússia. E as consequências nefastas que isso teve. E nós em Portugal, desde a República, seguimos muito este grupo francês. Mas aqui no Canadá, graças a Deus, que tem havido até agora uma certa unidade, tem havido gente inteligente que tem colocado essas coisas que vêm de lá, destes grupos que fazem estes artigos, estas coisas, que são completamente difamatórias. Os profetas falsos sempre existiam. E diz assim a leitura: Ananias, o Senhor não te enviou, e tu levas este povo a confiar em mentiras. Ananias era um falso profeta. Era tudo mentira. Ele lembrou-se de dizer: nós em Portugal tem havido muitos ataques à igreja. E eu peço perdão, desde há muito tempo. E os antigos seminaristas e muitos ex-padres que foram todos juízes, que foram advogados, foram gente de poder, que nunca estudaram com o dinheiro do povo, que estudaram com o dinheiro dos pobres, foi com o dinheiro dos pobres, e tiveram um papel importante. Há juízes famosíssimos em Portugal que andaram nos seminários. Nunca nestes 40 anos defenderam a igreja. Nunca. No Brasil teve que haver uma teologia da libertação, umas teorias para ali, muito complicadas. Eu, a determinada altura, ainda até gostava da visão dos sacramentais. Mas o problema era, depois o Papa Bento XVI veio esclarecer que abafavam os sacramentos para dar valor aos sacramentais. E hoje no Brasil há uma grande luta, mesmo dentro da igreja, e nós devemos rezar por isso. Mas em Portugal não. Em Portugal o sistema serviu-se de muitos ex-seminaristas e de muitos ex-padres, não foram todos, graças a Deus, não precisavam de fazer mais nada. E esta gente daqui desta igreja, que foi construída pelo amor, pelo carinho dos imigrantes portugueses, que às vezes não somos letrados, não somos inteligentes, como somos assim tratados, temos uma cultura não se sabe como. Esta gente colaborou. Mesmo agora com a Universidade Católica em Portugal, muito dinheiro foi dos pobres. E estão a sair pessoas da Universidade Católica sem nenhum menor respeito pela Igreja e pelos princípios. E nós poderíamos chamá-los Ananias. Poderíamos muito bem chamá-los Ananias. Esta leitura é um exemplo muito claro das mentiras, das falsidades,
dos erros. Dos erros. Eu fui padre durante muitos anos em Portugal de seminários, mas nunca fui a nenhuma reunião dos antigos seminaristas, porque eu não entendia, eu não percebia o que era aquilo. Nunca fui, sou padre desde 1987, nunca fui a nenhuma reunião dos antigos seminaristas, porque nunca entendi. E eu acho que está chegando a altura de termos uma palavra. São 40 e tal anos. Eu conheci tantos padres que já morreram, que nas aldeias, que lutaram por antigos seminaristas, pediram dinheiro, se esforçaram. E depois? Onde é que foram esses senhores? Morreram amargurados. Padres que morreram amargurados. Velhinhos e velhinhas que morreram amargurados, que deram. E nós temos deixar-se vender a nossa consciência, a nossa verdade, aquilo em que acreditamos. Este artigo que saiu hoje sobre a França, quem o escreveu sabe que é mentira. Sabe que aquilo é tudo mentira. Mas alguém lhe pagou de que quer dominar as mentalidades, as consciências por causa da escravatura, ir criando um ambiente que é o mesmo que está em Portugal a respeito do racismo e um pouco por todo o mundo. Deus nos perdoou de certos fenómenos, mas nós temos que começar a pensar como católicos. Eu não escondo isto, quando me vem de Lisboa a pergunta, e a cultura? Eu fico a tremer. Porque não sei se a cultura se escreve com U, se escreve com O. E tudo o que é religioso não faz parte da cultura. As nossas festas, os nossos convívios, nisto nada faz parte da cultura. A cultura está muito bem definida, é neste parâmetro. Tudo o que for doideira, tudo o que for... e nós já temos que tremer, pelo menos no mínimo tremer. Eu há tempos fui a Portugal e uma igreja transformada em biblioteca. Eu não tive paciência para ver se lá havia uma Bíblia. Não tive paciência, mas... Quando fordes a uma igreja em Portugal transformada em biblioteca, vede o título dos livros, os autores do livro. Vede. É cultura. É uma maravilha. Eu como vos digo, não tive coragem. Eu não passei da porta. Não fui lá ver, mas garanto. E andamos todos muito maravilhados com esta cultura. E o Senhor, no Evangelho, o Evangelho é de ontem, diz-nos, depois daquele banquete de Herodes, em que a filha da sua amante lhe pediu a cabeça de João Batista. São os banquetes, os grandes banquetes, às vezes têm isto. Houve lá comida boa, houve vinho bom, houve tudo bom, mas não é o banquete de Jesus Cristo. O banquete de Jesus Cristo foi na relva, talvez seca, foi um bocadinho de pão, que Jesus multiplicou com os peixes. E deu para todos. Mas o outro banquete não deu para todos. Só entraram alguns, os convidados de gravata. Os convidados para decidir a morte de João Batista. E a vida é assim. A gente, sabeis que é muito perigoso. Eu não estou a dizer nada a ninguém. Só como professor de seminário, há muitos anos que digo isto. Nós deveríamos, muitos ex-seminaristas, deveriam pedir desculpa ao povo português. Muitos
pelo caixote de ideologia que deixaram enfiar na sua cabeça. Não vale a pena anunciar palavras bonitas. Diz aqui na primeira leitura: o povo foi todo atrás de Ananias, todo contente, o povo. Ananias anunciava coisas maravilhosas e o povo foi tudo. E depois era tudo mentira, não era profecia de nada. Pronto, peçamos ao Senhor que nos ajude a amar a verdade, a amar o nosso povo, a amar a Igreja. Nós ouvimos dizer que o Papa Bento XVI está muito doentinho, nós devemos rezar por ele. O que já se disse do Bento XVI? O que já se disse e muitos católicos se dizem católicos, porque o pai e a mãe eram católicos, o avô e a avó eram católicos. Não sei se o Bento XVI é um homem que sofreu tanto, a quem nós devemos tanto, um homem de estudo e de oração. Como é que se olha para um homem daqueles que a vida dele foi só estudar e foi só rezar? E às vezes coisas que se diz. Agora o Papa Francisco está na mesma linha. E alguns católicos alinham. Alguns católicos vão atrás. Porque o iluminado disse isto. Porque Ananias auge em todos os tempos. Ananias auge em todos os tempos. Não é uma característica do tempo dele. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Ouvi-nos, Pai Celeste, e atendei-nos. Ouvi-nos, Pai Celeste, e atendei-nos. Para que a Igreja seja sempre fiel a Jesus Cristo, sacie as multidões com a palavra do Evangelho e também com o pão da vida eterna. Oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste, e atendei-nos. Para que o Senhor faça surgir no nosso tempo homens que não receiem falar da vontade de Deus e a proponham mesmo quando ela desagrada. Oremos. Ouvimos, Pai Celeste, atendei-nos. Para que o desejo de ouvir sempre elogios não leve os pregadores da palavra a acomodar-se em vez de proclamarem a verdade de Cristo. Oremos. Atendei-nos. Para que os homens que ainda hoje passam fome e buscam trabalho noutros países possam mudar o rumo das suas vidas e dos seus. Oremos. Atendei-nos. Para que a nossa Assembleia não se canse de ouvir o Senhor e de saciar a fome e na mesa da palavra da Eucaristia. Oremos. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Oremos. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e percebemos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as premissas do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo entre os mortos, vivemos na esperança de Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor seja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Senhor, que nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com o vosso auxílio, fortalecei-nos todos os dias da nossa vida,
tornai-nos dignos da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e que o Senhor nos ajude e, sobretudo, que esta lição de Jeremias, do Antigo Testamento, que nos torne um bocadinho, que não olhemos para tudo como tudo como sendo verdade. Nós em Portugal sempre tivemos este defeito. O seu doutor diz a verdade. Não é a verdade. Os seus autores não dizem só a verdade. Portanto, como os profetas, aqueles que se apresentam profeta, não todos dizem a verdade, como aquilo que nós vemos hoje na leitura. Portanto, e o cristão tem que formar a sua consciência. Nós temos esse feito como povo português. Eu sou doutor. Temos doutores para tudo lá em Portugal, graças a Deus. Aqui não há tantos doutores como lá. Lá eu sou doutor, essa doutora, e é verdade. Isto tem feito grandes mazelas, tem-nos feito grandes mazelas como povo. Desejo a todos boa noite e que me perdoem estes desabafos que são meus, só meus. Não tenho compromisso com ninguém. Portanto, mas que Deus nos perdoe a todos, porque nós também cometemos pecados e excessos, mas estes não são excessos. Isto é uma constatação. Boa noite. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.